CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Quarta-feira é dia de conversar com o Rômulo Pinheiro na nossa coluna Conexão Brasília. Bom dia, Rômulo, seja bem-vindo. Muito bom dia, Izzy, e muito contente sempre estar aqui na tua companhia todas as quartas pela manhã. Sem dúvida, no momento que a gente fica atualizado sobre as notícias de Brasília, apesar de que às vezes é muito rápido, né? Acontece uma coisa de noite, de manhã já mudou o cenário. Mas hoje a gente vai falar sobre o STF, que está voltando aí com uma pauta, Rômulo, que impacta Bolsonaro, as eleições e também o Congresso. Do que a gente está falando? Pois é, você sabe que agora, esse mês de julho, temos um recesso forense aqui imperando na cidade, muitos fóruns pelo Brasil também entram naquele ritmo mais lento, Congresso também afastado e agora retomando com as convenções partidárias nas escolhas dos candidatos que vão disputar as eleições agora em outubro. Então, esse período final do recesso, próxima semana já inicia os julgamentos aqui no Congresso, aí no STF, os deputados já estão, os senadores voltando nos seus congressos respectivos para definir as chapas e candidaturas. Então, o presidente do Supremo, ele sempre elabora a lista das prioridades para julgamento nas próximas semanas e esse retorno dos julgamentos no Supremo vai marcar pontos muito importantes, a gente tem que ficar muito atento. Alguns a gente vem comentando nos últimos meses, mas isso vai ter uma tendência mais forte agora por causa exatamente das eleições. Então, esse mês de agosto, mês de setembro são cruciais, porque veja que agora em agosto está previsto para ser pautado lá pela segunda quinzena a análise de situações, de questões eleitorais. Por exemplo, a questão da ficha limpa, houve uma flexibilização dessas regras pelo Congresso, diminuindo prazos para retorno dos candidatos considerados fichas sujas. E aí, claro, essa mudança na legislação foi levada ao Supremo, essa flexibilização, essa tentativa de abrandar as penas, foi levada essa lei para ser questionada no Supremo. Isso vai ser analisado provavelmente até o dia 20 de agosto, porque já é o prazo final de julgamento. E se isso for alterado, se houver flexibilização nessas regras, então alguns candidatos bem conhecidos que estavam afastados em razão de ilícitos praticados e que caíram na lei da ficha limpa poderão voltar. Por exemplo, Eduardo Cunha, que vai tentar a candidatura por Minas Gerais, aqui no DF, José Roberto Arruda, bem conhecido também, já foi senador da República. Essas figuras, então, estão no aguardo dessa decisão do Supremo, porque, como o julgamento ainda vai ser até o final de agosto, ainda será possível, então, dentro das convenções, essas candidaturas tomarem corpo e aí serem decisivas para outubro. Então, o STF vai analisar também essa questão envolvendo outros pontos muito importantes que estão lá, por exemplo, e também tem a ver com as eleições. Por exemplo, a questão da dosimetria das penas, que também foi aprovada pelo Congresso, uma alteração nessa questão das penas aplicadas no 8 de janeiro, então vai ser analisado também já um consenso para diminuir certas situações, certas penas. Aí esse consenso, claro, é dentro dos bastidores, mas é provavelmente que vai acontecer. Isso pode alterar a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, e isso também vai alterar penas dos membros envolvidos ali naquele núcleo duro desse processo. Também tem a importância de que isso vai mexer com certeza com as candidaturas, principalmente dos candidatos à direita, porque aí você vai ter talvez um ex-presidente mais livre para poder se manifestar, e aí isso tende a alterar eventualmente o jogo dessa candidatura política. Então, você vê que ainda aí nesse sentido, ainda tem também a análise da candidatura ao governo do Rio de Janeiro, Roraima, que também estão aí pendentes de se analisar se vai ser votação pelos cidadãos ou se vai ser pela Assembleia Legislativa, o governo, enfim, muita coisa importante até pelo menos setembro, e claro, outros temas que aí sim envolvem mais o que interessa para as pessoas comuns. Nosso objetivo também aqui é trazer aquilo que realmente vai impactar o dia a dia das pessoas. E sim, agora, até pelo menos outubro, o STF também vai voltar, e acho que até em ponto final, a decidir sobre pontos importantes que mexem com a economia e com o dia a dia daquilo que importa mesmo essa coluna, que são os nossos ouvintes. Por exemplo,
a questão da chamada uberização, aquela questão dos entregadores de aplicativos, se tem vínculo ou não com as empresas que fazem esse serviço, essa mediação. Isso deve ser votado até outubro. Por exemplo, também a questão da pejotização. Esse aí, então, é um tema que praticamente é de interesse geral, porque vai ser definido se, de fato, como é que vai ser essa regra, se essas regras vão continuar do jeito que estão, ou seja, há empresas que contratam sob o regime de pessoa jurídica, mas exercem, de fato, um controle sobre a atividade daquele colaborador, e aí já seria, tecnicamente, um serviço prestado em pessoa jurídica. Então, desses temas vão voltar, né, com certeza, e tem também a questão de parlamentares, tem a questão dos royalties dos estados. Então, isso é algo que vai, com certeza, trabalhar muito em assuntos políticos e para que esses assuntos sejam levados às campanhas. Por exemplo, nós sabemos que cada situação dessa gera assunto para que seja levantada a campanha de um candidato que eventualmente esteja lá atrás, ou enfim, esteja tentando conseguir angariar votos. Então, isso muda muita coisa ainda agora para outubro. Então, você tem disputas tradicionais eleitorais no Congresso, a direita tentando montar uma base forte lá no Senado Federal, principalmente para questionar a autoridade dos ministros do Supremo. A estratégia é muito forte, passa por aí. Mas cada julgamento que o Supremo elaborar a partir desse mês agora de agosto tem total consequência. Então você vai ter regras de quem pode disputar eleições, quais regras valerão para essas eleições agora, inclusive, porque há modificações do prazo para candidaturas, prazo da ficha limpa, enfim, isso vai valer para agora, inclusive. Essa relação do executivo e do legislativo também muito complicada. Quem está apitando sim, o STF, por exemplo, as emendas parlamentares, a questão do orçamento. O executivo fala que foi sequestrado pelo Congresso, o Congresso fazendo emendas aí que eventualmente envolve líderes de partidos políticos que, em tese, não tem como indicar onde vão essas emendas. Isso também está sendo discutido lá no STF com o ministro Flávio Dino. E também esses temas vão dominar, com certeza, o debate público, mas principalmente as campanhas políticas. E aí, você vê, no final disso tudo, é claro que vai ser um segundo semestre bem cheio aqui em Brasília. A Copa já acabou, ou a população vai voltar novamente, já está voltando as atenções agora ao que acontece aqui na capital federal. E apesar de já haver esse ritmo eleitoral aqui no Congresso, o Supremo está entrando no ritmo decisório. Então, enquanto os deputados e senadores intensificam essas articulações para outubro, os ministros da Corte vão analisar eventualmente se esses processos serão ou não capazes de gerar algum efeito eleitoral ou algum desequilíbrio institucional. É claro que a gente está acompanhando, mas é certo, Izzy, que são três principais pontos que a gente tem que ficar atentos aqui em Brasília. Por exemplo, o STF vai analisar questões envolvendo o aspecto, claro, da justiça, enfim, das questões envolvendo a justiça, mas também a política e as eleições. Então, é claro que o STF não define quem vai ganhar ou quem vai perder nas urnas, mas as suas decisões impactam diretamente essas escolhas. E como nós vivemos aqui um país em que se discute muito, se tornou protagonista, o STF se tornando protagonista de muitos debates e muitos assuntos que geram em torno das eleições, isso também se deve a essa fraqueza, talvez, e aqui é um ponto de vista apenas, do Congresso Nacional em trazer leis eficazes. O próprio governo também, com suas fragilidades, acabam elevando o STF a um altar, a um posto que nem sempre é necessário que se faça. Então, estaremos atentos aqui toda quarta e sempre trazendo a melhor informação para o nosso ouvinte da Rádio CBN Amazônia. Sem dúvida, Rômulo, a gente vai acompanhar junto com você essa extensa agenda do STF que começa aí no próximo dia 3, segunda-feira, trazendo temas que vão, como você falou, né, desde a eleição já pode ter algum impacto agora nesse segundo semestre, quanto o dia a dia das pessoas, muita gente interessada nesses debates. A gente vai continuar acompanhando com você. Muito obrigada e até semana que vem. Muito obrigado, até a próxima quarta, até mais. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Agora são